Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui para nós darmos início a uma nova série de estudos bíblicos. E o assunto é um dos mais importantes da Bíblia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. De uma maneira bem objetiva, eu gostaria que você conhecesse um pouco mais quem é o Espírito Santo, a obra que ele tem realizado nesses últimos dias. A Bíblia tem muito a nos falar sobre o assunto. Eu espero, de uma maneira humilde, poder falar um pouquinho mais sobre esta pessoa e você possa entender as grandes obras que ele realizou, tem realizado e vai realizar nas nossas vidas. Meus queridos, nesse primeiro vídeo, de uma forma introdutória, eu queria responder uma pergunta bem direta, que é a seguinte: quem é o Espírito Santo? De uma maneira bem sucinta, uma maneira bem direta, o Espírito Santo é uma pessoa divina. E eu gostaria então de mostrar a você por que o Espírito Santo é uma pessoa. Embora isso pareça óbvio, há muitas seitas religiosas, há muitos que até se dizem cristãos, que não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles acreditam que o Espírito Santo é um ser impessoal, uma força, uma energia, uma força ativa, por exemplo, que faz com que uma lâmpada se acenda. Mas isso é uma grande heresia, ou seja, é uma grande doutrina falsa, é um grande engano. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte da terceira pessoa da chamada triunidade, ou trindade, ou santíssima trindade, como alguns gostam de chamar. Embora esses termos não apareçam na Bíblia, como por exemplo a palavra também arrebatamento não apareça na Bíblia, é claro que esse ensino ele é de maneira bem reveladora a todos nós. E o Espírito Santo ele é apresentado como Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Nós vamos ver isso durante os vídeos, que ele é uma pessoa que tem todo o poder, é o onipotente, é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Mas nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Por que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Porque ele tem uma personalidade, ele é inteligente, ele tem uma mente. Romanos 8, verso 27, inclusive eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia os textos bíblicos, porque é muito importante, diz que ele tem uma mente. Deus conhece a mente do Espírito, diz o texto. E o Espírito, ele intercede por nós. Uma vez que ele tem uma mente, é porque ele é um ser inteligente. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, verso 11, que ele é que distribui, por exemplo, os dons espirituais à igreja como lhe apraz. A Bíblia também nos revela que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem sentimentos. Em Efésios 4:30, Paulo fala da possibilidade de nós entristecermos o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Também em Tiago 5, ou melhor, Tiago 4, verso 5, o texto nos diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo como pessoa, ele fala. Atos capítulo 13, versos 1 e 2, diz que a igreja estava reunida em Antioquia, havia mestres, doutores, e no verso 2 diz que o Espírito falou, disse o Espírito, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Então vocês vejam que o Espírito Santo como pessoa,
ele tem vontade própria, ele tem sentimentos, emoções, ele pensa. A Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo ele foi enviado justamente para isso, para nos guiar, para nos dirigir, para nos consolar, para nos confortar. Tudo que temos, tudo que somos hoje, nós dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo operando, é o Espírito Santo agindo como uma pessoa. Então eu gostaria que você procurasse prestar bastante atenção, principalmente nos textos bíblicos que nós temos citados, para que você veja a poderosa obra do Espírito Santo nos nossos dias. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa divina, essa pessoa que foi enviada pelo Senhor Jesus como outro consolador. Olha que coisa tremenda. E ele está aqui operando, ele está aqui agindo. É interessante que nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não se contentou apenas de estar conosco, ele está dentro de nós, ele habita em cada crente, em cada homem e mulher que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, meus queridos, é imprescindível que você entenda, conheça, se aprofunde mais na pessoa do Espírito Santo. Toda a nossa comunhão com Deus depende do Espírito Santo. É Ele que opera hoje, Ele é o Deus que opera nesse momento, Ele está operando agora. Você pode sentir a presença dEle em nome de Jesus. Vamos lembrar que Deus, no início, ele se revela como o Pai, o Deus Pai. Na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, Deus se revela como Filho. E hoje, nos últimos dias que nós estamos vivendo sobre essa terra, é o Espírito Santo como Deus se revelando entre nós. Nós estaremos, durante alguns vídeos, falando sobre a extensa e profunda obra do Espírito Santo nos nossos dias. Como ele age, como ele opera. E você vai se surpreender da obra maravilhosa que o Espírito Santo fez, tem feito e fará nas nossas vidas. Meus queridos, eu peço que você continue firme, peço que você continue desejoso de conhecer mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Há muita coisa para nós estarmos falando, e o meu intuito na direção do Espírito Santo é que o seu relacionamento com Deus ele se aprofunde, que você seja realmente um instrumento poderoso na mão do Espírito Santo. Isso é possível, Deus quer isso. O mundo está vivendo num momento muito difícil, mas em parte, queridos, isso acontece porque há muita negligência, há muita ignorância a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então nós gostaríamos que você nos acompanhasse, que você se colocasse à disposição, abrisse o seu coração, deixasse que o Espírito Santo operasse poderosamente na sua vida. Ok, meus amados? Nós vamos fazer agora uma oração, nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele continue nos capacitando, porque se estamos aqui é por obra do Espírito Santo e você vai ver isso. Amém? Põe a mão no teu coração e vamos orar. Pai amado e Pai santo, é no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que é Senhor para a glória de Deus Pai, na unção do Espírito Santo que nós nos colocamos aqui para agradecer ao Senhor por esse privilégio de poder estar falando sobre o Espírito Santo. Pelo privilégio de poder estar orando, intercedendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Espírito Santo, o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que nos orienta, que nos exorta, que nos ensina. O Senhor é aquele que fez toda a obra. Nós vamos entender cada vez mais que o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra é tua e nós queremos te agradecer pelo momento que o Senhor está nos dando agora para poder orar e interceder. Eu quero que o Senhor abençoe cada vida que está me ouvindo agora, cada família, cada relacionamento agora, Senhor, entre pais e filhos, relacionamento, Senhor, conjugal. Eu quero que todos, Senhor, saia daqui
cheios da tua presença, porque um dos aspectos importantes da tua obra é ser cheios do Espírito, controlados pelo Espírito Santo. E nós queremos, Pai, na cura e na libertação. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse privilégio. Que o Senhor fale poderosamente em cada coração, no nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Queridos, então vocês podem observar que tudo depende do Espírito Santo. E lembre-se, quanto mais você conhecer quem é o Espírito Santo, quanto mais você entender a obra poderosa que ele realiza, mais abençoado você será. O Espírito Santo está aqui para isso. Jesus disse que ele é o outro Consolador. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, se eu não for, ele não virá. Mas eu vou e ele vai vir. E ele já veio, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos aqueles que creem. Então, deixa Deus operar na sua vida e deixa o Espírito operar. Ok, meus queridos? Muito obrigado pela sua atenção. Continue orando por mim, pela minha esposa, a pastora Roseli, pelo nosso ministério. Quero agradecer muito a sua atenção e compartilhe este vídeo. E os próximos vídeos que falaremos sobre este assunto. Eu tenho certeza que há muitas pessoas desejosas de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e que precisam ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra, nos diz Romanos 10, verso 17. Então você é um instrumento de Deus para isso, ok, meu querido? Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, nos ajude. E eu quero declarar desde já que a tua vitória é a minha vitória. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.